E aí pessoal, beleza? Sou o Ifofo Milolu e eu já vi vários posts na internet falando sobre a diferença entre Umbanda, Candomblé e Ifá, e coloca como se tudo que fosse tradicional ou Yorubá fosse necessariamente Ifá. Esse daqui vai ser mais um vídeo que vai falar também a diferença, mas colocando um quarto elemento nessa história. Então é RTY, Ifá, Candomblé e Umbanda. Que fique claro para vocês a diferença entre as quatro coisas, beleza? Vamos lá. A primeira delas, conversando com, para mim, eu acho que o mais importante para começar a contextualizar essa história toda, que é a religião tradicional Yorubá, RTY. Por que começar por ele? Bom, o que nós chamamos de orixás é, na verdade, as divindades de um povo chamado povo Yorubá. Então, por si só, se nós estamos querendo cultuar Xangô, se nós queremos cultuar Oxalá, Ogum, nós estamos falando das divindades que o povo Yorubá cultua e crê. E esses nomes que eu citei são nomes importantes para a cultura e para a tradição e para a história deles. E por mais que alguns autores e algumas pessoas tentaram separar os dois assuntos, esses assuntos não estão separados. Falar de orixá é falar também do povo Yorubá. O povo Yorubá, eles não possuem uma única religião, uma única crença ou um único culto. Existem vários cultos. A maior concentração no planeta dos Yorubás está na Nigéria, mas existem Yorubás no Togo, no Benin e na Nigéria. E a maior concentração dos Yorubá está na Nigéria, mas entre os nigerianos, os Yorubás são a minoria. Então é uma questão tipo de 20%, acho que não chega nem isso. Então é um número bem baixo de toda a população nigeriana, a minoria são os Yorubás. E nós estamos falando de divindades que esse povo acredita. Então existe a palavra Isim, que significa culto ou prática, mas vamos considerar aqui como culto. Então existe o Isim Obatala, existe o Isim Xangô, existe o Isim Ogum. O que significa isso? Então, dentro do universo Yorubá, existem os orixás, as divindades que algumas pessoas são devotas, existem divindades que uma família inteira é devota. E quando existe o Isim Xangô, culto próprio para a divindade Xangô que nós conhecemos. E existe uma hierarquia, uma estrutura. Você se inicia para Xangô, você tem toda uma estrutura do culto em si. Existe os iniciados, os sacerdotes, os cargos importantes entre o iniciado até o sacerdote. Então existe uma estrutura, uma hierarquia bem complexa quando a gente estuda Xangô. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o culto de Obatala. Então imagina, existe uma estrutura de culto para uma divindade só. Então existe a divindade patrona daquele culto. Existe toda uma estrutura com processo de iniciação, hierarquias e o sacerdote que todo mundo dessa estrutura reconhece. E às vezes o culto, eles são espalhados em várias cidades na terra Yorubá, e aí existe o sacerdote de uma cidade, sacerdote de outra cidade, sacerdote de outra cidade, e eles se conversam, eles se conhecem, fazem os festivais anuais. Então é como se cada culto para uma divindade fosse uma religião à parte, mas todas elas se conectam. Por quê? Os cultos, eles também se entrecruzam com as outras divindades. Ou seja, não é porque você é um devoto de Obatala, que o culto de Obatala seja independente e você nunca vai cultuar Xangô na sua vida. Não, às vezes o próprio Obatala pode prescrever que você faça algum ritual para Xangô. Então veja, existe uma estrutura de culto que as outras divindades existem e está tudo bem. Ok? Porque às vezes algumas divindades são familiares e a pessoa não é devota para outra divindade a não ser aquela da própria família. Entende? Então alguns cultos que você já ouviu falar provavelmente: Egungun, Geledé, Egbeorum. Algumas sociedades que cultuam mais de uma divindade, como Ogboni. Existem, enfim, é complexo pra caramba, é grande pra caramba o universo. E, consequentemente, existe um culto, um dos vários cultos, um deles, para uma divindade chamada para Orunmila, chama-se Ifá. Enfim, é grande, é complexo pra caramba e não dá pra explicar isso tudo em um só vídeo. Você pode procurar na internet, você vai ver uma série de referências, você vai ver uma série de pessoas falando sobre isso, você vai ter livros, vai ter artigos, simplesmente
contando sobre esses vários cultos, beleza? E aí, o culto de Ifá é um dos vários cultos. Então, por exemplo, vamos botar um exemplo aqui do Brasil. Aqui no Brasil, a sua avó vai falar, não deixa o chinelo virado para cima, não assovia à noite que atrai cobra, não varre o pé da pessoa, senão o pai morre. Então, assim, aqui no Brasil, nós temos uma série de costumes que são ancestrais brasileiros, beleza? Beleza. Quando nós estamos falando desse povo, que é o povo Yorubá, eles também possuem diversos costumes e o culto aos orixás, ou a presença dos orixás para ele, não é uma religião, é uma coisa do dia a dia. É tipo, já faz parte de ser Yorubá acreditar que o meu corpo foi montado por Obatala. Como isso já faz parte da cultura deles, quando há a colonização, vem o pensamento de que você está afastado de Deus, que é um pensamento cristão, bastante cristão. Você precisa religar-se a Deus. Você precisa se religar ao sagrado. Eles mesmos, quando você conversa com o Yorubá e fala qual que é a sua religião, eles vão pensar nas religiões. Por quê? Porque religião é uma coisa que o colonizador trouxe. Então é tipo, por exemplo, eu sou católico. Ah, você é católico? Sou. Mas ele também vai recorrer ao babalao, ou ele vai conversar com um sacerdote em algum momento. O cara pode ser muçulmano e ainda recorrer ou conversar ou pedir ou verificar com algum sacerdote local sobre o que está acontecendo, sobre a saúde do filho dele. Por que isso acontece? Porque o conceito de costume ou tradição é um, e o conceito de religião, de você precisar fazer algo para se reconectar a Deus, é outro. Eles são desassociados. Este veio depois. Assim sendo, existe uma palavra que eles usam para dizer tudo, para dizer a explicação do universo Yorubá, das crenças deles, que é Ixexelabá. E quando você conversa com o Yorubá, o que você segue? Ele fala Ixexelabá. O que significa isso? A palavra Ixexê, costume, tradição ou conduta. Labá é antiquíssimo, primordial. Então é costume antigo, tradição dos meus ancestrais, ou aquilo que meus avôencos, meus antepassados fazem. Então o que eu faço? Eu faço isso. É uma coisa muito antiga. Não tem nome para eles isso. Mas, conforme o conceito de religião foi colocando que o que eles acreditavam estava errado, e começa a falar que a colonização foi chegando, dizendo que agora existe uma nova forma de crer na realidade, no mundo, enfim, e aí surge a necessidade de nomear essa palavra, esse culto, o culto dos orixás, que vira Essin Orixá Ibilé. Significa, tá também dando a religião ou a culto orixá Ibilé, que nasceu na Terra. Então, o que você pratica? Eu sigo a religião dos orixás, que nasceu na Terra. Entendi. Ou que nasceu na minha terra, da onde eu vim. Eu sigo a religião dos orixás que nasceu da onde eu vim. Mas por uma questão linguística, eu prefiro, quando alguém me pergunta, eu falo que eu sigo Essin Orixá Ibilé e não Ixexelabá. Porque Ixexelabá é costume dos meus mais velhos. Bom, costume dos meus ancestrais, costume dos mais velhos, não necessariamente eu estou descrevendo de fato que é o culto dos orixás. Porque, sei lá, se minha avó faz uma coisa e eu estou fazendo o que ela faz, é uma coisa, mas minha avó era católica, então não estou fazendo o que minha avó faz, entendeu? Só por uma questão linguística, eu prefiro falar Essin Orixá Ibilé ou RTY. Uma tradução adequada para Essin Orixá Ibilé se convencionou de RTY, religião tradicional do povo Yorubá. E aí você tem Egungun, você tem Yeledá, você tem Egorum, você tem Ifá, você tem muitos Issins. Então, tipo, a batalha, Onyemojá, Xangô, Exu, enfim. É isso. Então, essa é a diferença. Agora,